No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E hoje, o texto que nós vamos buscar na palavra do Senhor está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Queridos irmãos, dentro desse tema que nós estamos trazendo aí há mais de um mês, sobre a família cristã no século XXI, hoje nós chegamos num ponto muito importante também. Tão importante quanto os outros temas que aqui nós tratamos. Porque filhos são bênçãos. E educar os filhos não é uma tarefa fácil. Deus, porém, confiou a cada um de nós essa tarefa e dela não podemos fugir. O que, infelizmente, muitos pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. E isso tem enfraquecido a família cristã. Para que cumpramos essa tal nobre missão, é necessário que busquemos a sabedoria que somente de Deus pode conceder. Ainda que contemos com a ajuda da igreja, a responsabilidade de educar é tão somente dos pais. O que significa educar? A palavra educar vem do latim educo e significa criar uma criança, cuidar, instruir. Podemos definir educação como ensino e instrução. Não podemos jamais nos esquecer que a Igreja do Senhor tem uma função educadora. Como sal e luz deste mundo, ela deve educar e instruir segundo a palavra de Deus. Então, como pessoas convertidas, precisamos ser guiados e orientados segundo as Escrituras, pois ela nos protege das sutilezas do maligno. Mas quantos dos nossos filhos não têm acesso à Bíblia? Não têm incentivo à palavra de Deus? Quantos dos nossos filhos não veem os pais lendo a Bíblia? Não tem esse tipo de exemplo dentro de casa. E olha que hoje há muitas facilidades. A Bíblia online, a Bíblia também em CDs, não é? Então, não se tem esse hábito dentro das nossas casas. Já começa por aí. Como educar os nossos filhos segundo as Escrituras? Orientá-los segundo as Escrituras, se não temos acesso às Escrituras? Não que a gente não tenha as Escrituras. Gente, existem países no nosso mundo que a Bíblia é proibida. Então ali sim, ela é proibida que as famílias tenham, que se leiam. Existem países assim no Oriente. Agora, nós temos acesso à Bíblia. Não fazemos uso dela, não lemos. Então não dá para educar segundo as Escrituras. Se quisermos uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, precisamos, como igreja do Senhor, valorizar o ensino da palavra de Deus. Para isso, é imprescindível investir na educação cristã, pois o seu principal objetivo é levar o convertido a conhecer mais
a Deus, contribuindo para que o fiel tenha uma vida reta perante o Senhor e perante a sociedade. Então, nesse processo, a participação da liderança é decisiva. Aliás, ensinar é um dos deveres do pastor. O ideal é que cada filho tenha a sua própria Bíblia. Leia, seja incentivado a ler. Quanto mais cedo ter acesso à Bíblia, alguém explicando, o pai, a mãe, levando à igreja, criando esse hábito de moldar a vida segundo as Escrituras, vai se formando uma criança, mais um cristão. Porque nós vivemos em uma sociedade que é muito permissiva, tudo pode, onde está faltando valores morais e éticos. Valores morais e éticos estão faltando à nossa sociedade. Tudo é permitido. Tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, as crianças, os jovens estão em contato com as filosofias ateístas, materialistas e pragmáticas. Tais ensinos nocivos à fé cristã, ou seja, ofendem, abolem, vão abolindo a fé cristã. E já fazem parte do currículo de muitas escolas. Por isso os pais não podem de maneira nenhuma negligenciar a educação dos seus filhos. Eles precisam, com a ajuda da igreja, ser instruídos para orientar os seus filhos. Os resultados de uma educação divorciada dos valores cristãos podem ser os piores possíveis. Milhares de adolescentes grávidas, aumento das doenças sexualmente transmissíveis, aumento do número de casos de AIDS e etc. Falta de aplicação da palavra de Deus. E é pai que espera que a igreja resolva isso. É pai que espera que a escola resolva isso. E vão se ausentando da educação da família, perdendo a autoridade. Uma coisa tem que ficar bem clara para todos nós que somos pais. A educação cristã e a educação geral e toda a educação dos nossos filhos dependem única e exclusivamente, primeiramente, de cada um de nós, que somos pais. Se nós não assumimos a educação cristã dos nossos filhos, que pai nós somos? O pai não é só aquele que faz o filho, mas é aquele que educa o filho. Os pais são aqueles que educam os filhos. Veja que no Antigo Testamento, a ordem do Senhor aos israelitas era para que estes priorizassem, deram prioridade, em primeiro lugar, à educação. Os pais tinham a responsabilidade de ensinar os filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo de Israel. Assim os filhos, mediante o testemunho dos pais, veja, assim os filhos, mediante aos exemplos dos pais, conheceriam a Deus e aprenderiam a temê-lo. Ou seja, quando não há o ensinamento da palavra de Deus, não há o temor. Ser temente a Deus, respeitar a Deus. É preciso educá-los para que eles sejam tementes a Deus. No livro de Josué, nós lemos a respeito do memorial erguido com 12 pedras retiradas do Rio Jordão. Este memorial serviria para lembrar ao povo o dia em que o Senhor os fez passar a pés secos pelo rio. Ao verem esse memorial, as crianças ouviriam a sua história e aprenderiam mais sobre Deus, o Deus de seus pais. Por isso, querido, é preciso que façamos o mesmo com as nossas crianças, testemunhando do poder de Deus às próximas gerações. Eu quero dizer, por que muitos filhos estão perdidos? Por que muitos adolescentes já são pais, já são mães? Porque não há mais temor, porque não há mais respeito, porque não há mais nada nessas coisas. Porque não há mais um filho que honra o pai, que pede a bênção para o pai, que respeita o pai ou a mãe. Por que não está havendo mais isso? Justamente porque perdeu o temor. Justamente porque a palavra de Deus não tem espaço em muitos lares mais.
Em muitos lá, não se cria esse hábito. O filho sabe de tudo de internet, sabe de tudo de jogos eletrônicos, sabe da gíria, sabe da moda, do que está acontecendo no nosso meio secular, sabe muito mais que os pais. Mas eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem o verdadeiro significado da palavra de Deus. Talvez você possa dizer, mas Rodolfo, hoje, essa coisa de igrejaiada, essa bagunça de pessoas no meio cristão, dando contra-testemunho, hoje no meio dos cristãos, tanta avareza, tanto roubo, tanta mentira, não dá para acreditar mais. Eu quero dizer algumas coisas aqui. Primeiro, a educação cristã dos nossos filhos depende de nós que somos pais. Em primeiro lugar, se ele aprendeu em casa, se ele vê alguma coisa lá fora errada, ele vai questionar. Segundo, existem mesmo infelizmente, esta enxurrada de contra-testemunhos de homens, de líderes que estão se corrompendo. Mas não é o geral. Existem exceções, querido. Existem pessoas que estão levando a sério. Talvez você fale, onde? Não, você encontra. No meio das igrejas você encontra pessoas que têm o temor a Deus. Não são todos que se corromperam. Não são todos que abandonaram a fé cristã. Mas existe sempre aqueles que levam Deus a sério. Nós não podemos generalizar e dizer que não queremos mais saber de mais nada, porque 2, 3, 5, 10 estão se corrompendo. Eles serão cobrados no dia do juízo, mas não tenha dúvida disso. Agora eu não posso sacrificar minha família, sacrificar minha fé, sacrificar a minha intimidade com Deus por causa desses corruptos que estão aparecendo. E mais, se você conhece a palavra de Deus, você vai entender que isso já estava escrito e que iria acontecer a corrupção de muitos líderes cristãos. Então, por um lado, a gente se alegra com o cumprimento da palavra, apesar de que isso nos choca. Isso nos choca. Mas o tempo é de persistir. Está todo mundo errado, ou se tem muita gente que se corrompeu por causa do dinheiro, por causa de tantas outras coisas, você necessariamente não precisa se corromper. Você pode fazer o que é certo, o que é correto. E ser exemplo, testemunho, principalmente para os da sua casa. É preciso aproveitar, meu querido, cada momento para mostrarmos a nossa gratidão a Deus, de modo que o nosso exemplo de vida fale tanto quanto nossas palavras diante dos nossos filhos. O Novo Testamento, ali nas sinagogas, também era um centro de instrução, onde os meninos judeus aprendiam a respeito da lei. Mesmo havendo essas escolas, a educação no lar era prioritária. Jesus, como menino judeu, provavelmente participou dos seus ensinos nas sinagogas, pois seus pais cumpriam os rituais judaicos. Em sua pré-adolescência, Jesus já sabia de cor a Torá, chegando a confundir os doutores do templo. Lá no Novo Testamento, então, a gente vê que a educação começava no lar, passava pela sinagoga e se fortalecia no templo. Temos também o exemplo do jovem obreiro Timóteo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, exortando a permanecer nas Sagradas Escrituras que havia aprendido ainda menino. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Não é coisa do passado. Não é coisa atrasada, meu querido, é uma necessidade. A nossa família precisa ser diferente, os nossos filhos. Você já imaginou do jeito que as coisas estão andando? Do jeito que estão abolindo a vontade de Deus do nosso mundo, a nossa era? As leis são aprovadas, são contra aquilo que a Bíblia nos ordenou. Você já imaginou que geração nossos filhos terão pela frente? Se quando nós éramos crianças, nossos pais, nossos avós tinham uma educação totalmente diferente da qual nós tivemos e nós tivemos. Porque o tempo, as coisas foram evoluindo, as informações foram chegando, os meios eletrônicos foram diminuindo a distância e diminuindo o tempo de tanta informação, que hoje não há nada que não se saiba mais, em todas as áreas
da educação, da ciência, da sexualidade, tanto daquilo que é certo, daquilo que está errado, mas todas essas informações chegam de maneira rápida sobre a vida dos nossos filhos. É tanta informação que eles, muitas das vezes, têm muito mais conhecimento do que nós, devido ao tanto de informações que eles têm acesso, através das mídias poderosas, dos meios de comunicação que evoluíram de uma maneira gigantesca. Que nós somos tentados a ignorar os preceitos da Bíblia. A nossa atualidade é essa. É um momento difícil. Uma igreja evangélica ainda tem a escola dominical, que é a maior e a mais acessível agência de educação religiosa das igrejas evangélicas. Ela auxilia todas as faixas etárias na compreensão da Sagrada Escritura. Porém, a escola dominical não pode ser a única responsável pela formação espiritual e moral das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. A responsabilidade maior cabe aos pais. Aliás, a educação dos nossos filhos deve começar prioritariamente em nosso lar, pois assim Deus recomenda em sua palavra. Está lá em Efésios 6, versos de 1 a 4. Os filhos, querido, são herança do Senhor. Os pais precisam cuidar dos filhos com zelo, com carinho, com amor, oferecendo uma educação de qualidade. Pois eles são herança no Senhor e a nossa grande recompensa. Onde já se viu, muitas das vezes o pai, a mãe permitir que os filhos falem qualquer tipo de palavras, palavras torpes, palavrões, piadas. Usem roupas imorais, ouçam músicas imorais, vejam programas imorais. Dê conselhos imorais aos filhos. Dê maus exemplos de comportamento, de vestimenta, de palavras. Filhos são herança, meu querido. Agradeça a Deus pelos filhos que você tem. Como forma de gratidão, procure ensiná-los e educá-los no temor do Senhor. Não seja negligente com a educação deles. E não peça para o seu filho fazer aquilo que você não está fazendo, querido. Você fala para o teu filho não fumar se você fuma, para não beber se você bebe, por exemplo. Como que ele vai te obedecer? Se ele vê que essa receita que você passa para ele, você mesmo não faz uso. Os pais são, por natureza, os primeiros professores dos filhos. E é isso que a gente tem esquecido. A criança conhece a Deus, primeiramente, através dos pais. E se os pais não passam Deus, não conhecem Deus, não colocam Deus em suas vidas, como esse filho vai conhecer a Deus? Se você não ora com eles, ou não ora na sua casa, se eles não veem você orando, não veem você lendo a Bíblia, nem buscando, de que forma eles vão fazer essas coisas? Reserve tempo para Deus com os seus filhos. Esses momentos serão especiais e vão ajudar a fortalecer a família. Não permita, meu querido, que a televisão ou quaisquer meios de distração impeçam a sua família de desfrutar de momentos com Deus. Lamentavelmente, muitos pais vão à igreja sem os seus filhos. As crianças e os jovens devem ser persuadidos com amor a ir à casa do Senhor. Se ainda na infância forem conduzidos à casa de Deus, quando jovens darão valor a esta prática saudável. A educação cristã começa no lar e é fortalecida na igreja. O que nós estamos fazendo, querido? Que tipo de educação nós estamos dando aos nossos filhos? E veja, eu estou falando do casamento monogâmico. Eu estou falando do casamento
da família, dos pais, dentro do contexto bíblico, aonde é o pai e a mãe. Porque hoje nós estamos num mundo que vai se evoluindo e todo tipo de coisas alternativas vão recebendo valores que na verdade não existem diante da palavra do Senhor. Quantos valores você já viu, meu querido? Que estão aí sendo traduzidos como valores nos dias de hoje, mas são contrários à palavra de Deus. São contrários à palavra do Senhor. Talvez esta colocação para muitos não faça sentido. Porque há muitos valores no nosso tempo hoje que não têm respaldo da Bíblia em nada. Mas são tidos como valores. A coisa está tão degradada, tão depravada, que nós estamos perdendo a referência que é a palavra de Deus. E sabe o que é mais interessante e assustador? É que essas coisas aconteceriam. Seriam acontecimentos que antecederia a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Então, por um lado, meu querido, não se assuste com as coisas que estão acontecendo, que são contra a Bíblia no nosso tempo. Elas vão acontecer. Porque a Bíblia diz que antes da vinda do Senhor, haverá um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento espiritual. Fora da igreja já está frio, mas aconteceria dentro das igrejas. Mas a Bíblia fala também de um resto que permaneceria fiel. Talvez, querido, hoje essa mensagem é para mim e para você, dizendo assim, você pode escolher, quer estar dentro desse resto que valoriza aquilo que são valores bíblicos. Apesar que no nosso tempo parece coisa atrasada de outro tempo, parece coisa antiga. Mas a Bíblia diz que são esses valores que vão identificar os filhos de Deus nos últimos tempos. Por isso a Bíblia não cansa de repetir a palavra persevere, continue, persista nos valores bíblicos. A sua família com certeza vai ser diferente de uma família secularizada. Os valores que você ensinar dentro da tua casa, baseado na palavra de Deus, não tenha dúvida nenhuma, serão diferentes do que os valores que estão sendo ensinados no meio secular, mesmo nas escolas. Serão diferentes. Mas se é ensinado em casa, e se é alimentado, alicerçado com o exemplo dos pais, esses filhos realmente levarão isso a sério. E é isso que nós estamos precisando, querido. De levar a sério. De fazer valer. De educar segundo a palavra de Deus. Vai valer a pena. Porque a educação, como a gente diz aí, é dever do Estado e é direito do cidadão. Mas quando se fala em educação, engloba um monte de valores que não são bíblicos. Porém, a educação começa na família. Os pais receberam de Deus uma das mais nobres missões e tem gente que não se deu conta disso, que ser pai, ser mãe é missão de Deus, dada a nós. Como eu disse, não é fazer o filho, mas é gestá-lo depois que ele já nasceu, como pessoa. Não como qualquer coisa, mas como pessoa. Gestá-lo, gerá-lo, aconselhá-lo, incentivá-lo, repreendê-lo, dar corda, tirar a corda, dar espaço, encurtar os espaços, acompanhar, dar visão. A visão que você tem, seu filho, sua filha não tem. De experiência. Não é deixar. Outra coisa, quem cria filho é o pai e a mãe. Com raras exceções são os parentes, quando os pais se ausentam, morrem, por exemplo. Mas tem gente que delega a educação dos filhos para os avós, para os bisavós. Delegam, porque não tem tempo, porque precisa trabalhar, porque precisa disso, porque precisa daquilo. Perde a autoridade sobre o filho.
Às vezes o filho não respeita mais os pais, por quê? Por causa da ausência do pai e da mãe. Deixou de ter aquele elo. E não percebe por que o filho não dá certo, por que o filho não acerta, por que a filha não acerta. Porque eles não tiveram referência de pai nem de mãe. Apesar dos pais viverem, eles não o respeitam, eles não o veem como pai, não se importa, não sente saudade, não sente vontade, não sente afeto, não sente nada. Porque esse elo foi quebrado. Esse elo não poderia ser quebrado, mas foi. E quem quebra esse elo são os próprios pais, que ignoram, que negligenciam essas coisas, que deixaram de dar valor a essas coisas primordiais. Talvez você tenha muita coisa material na tua casa, meu querido. Talvez até não. Mas isso é nada diante de um filho ou de uma filha que você não perdeu o elo, que ele te respeita, que ele te ouve. Talvez não concorde com tudo que você diz, e aí é necessário conversar, mas pelo menos ele te ouve. E há uma partilha. Mas quantos não tem? Quantos que os pais são os obstáculos na vida dos filhos? Só isso. E os filhos têm pavor de ouvi-los. Querem distância, se trancam nos quartos. Não querem conversa, não querem diálogo. Tem tudo a perder quando você perde esse elo. Em algum lugar você perdeu. Porque quando essa criança nasceu, nem uso da razão ela fazia. E você deveria, você pai, você mãe, deveria criar elos. Elos tão fortes que nunca seriam arrebentados. E não deixá-los simplesmente. Não ter o filho como um peso, mas como uma dádiva de Deus. Por isso, meu querido, até mesmo você, que ainda não tem filhos, pensa, se prepara, para que quando você tiver o seu filho, a sua filha, e tudo isso que a gente está conversando, e muito mais que não dá para a gente conversar aqui, precisar ser usado para fortalecer elos, ligações inexplicáveis, que mantenham vocês dentro de um círculo de crescimento, de respeito, de amadurecimento. Formar os filhos, obra mais linda não tem. Formá-los, incentivá-los, protegê-los, cuidar, regar. E quantos perderam isso? Quantos meninos ainda adolescentes estão pelas esquinas traficando, usando droga, buscando um namoro numa idade muito recente, imatura. Quantos que namoram e começam a namorar muito cedo? Talvez buscando, não o amor, mas buscando o carinho de pai e de mãe, porque não tem em casa, então buscam lá fora. Quantos que ouvem normalmente um amigo, porque confia mais, e nem sequer compartilha com o pai e com a mãe, porque já não confia mais, porque não tem elo, porque não tem maturidade, e se perdem. Eu estou falando aqui de educação, aquilo que já é normal. Imagina você então educar diante dos preceitos da Sagrada Escritura com tantas coisas adversas no nosso tempo. Quando você solta a rédea do teu filho, querido, e não tem controle, e não tem preocupação, quando você quiser trazer aquilo para junto de você, você não vai conseguir mais. Por isso, meu querido, tudo tem que ser acompanhado, tudo tem que ser observado, tudo tem que ser filtrado. Mesmo assim haverá falhas, mesmo assim haverá imperfeições, com certeza haverá. Mas esse elo não pode ser rompido. Essa proximidade não pode deixar de existir. Quando ela deixa de existir, você perde o controle. Seu filho vai crescer. E se não tiver do acordo com o que ele quer, ele não vai te ouvir. Por quê? Porque não existe mais o elo. Não existiu o elo. Foi rompido. Por quê? Por muitos motivos. E a tolice da gente. Porque, olha, muitos jovens que se convertem depois de muito tempo, vêm para Cristo e eles dão testemunho que andaram por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, que se envolveram com coisas erradas. Mas ele teve um pai e uma mãe. E aí? Claro, eu também quero dizer que muitos pais fazem o máximo
Muitos pais dão de tudo, fazem o máximo, se esforçam e alguns filhos ainda se perdem. Existem casos sim, não posso dizer que não. Mas a grande maioria é falta de elo. É falta de, na hora que o filho errou, quando criança, quando adolescente, e pais que protegiam demais, fizeram vistas grossas, não o repreenderam. Sabe aquelas crianças mimadas? Que tudo pode, que você não consegue falar não, porque tem, vai chorar, vai ficar triste, e você não põe limite. Depois de grande quer pôr limite, não consegue mais. Quantos, meu querido? Quantos que estão nessa situação? Eu quero dizer uma coisa para você. Se a palavra de Deus está dizendo, porque talvez você quer mudar uma coisa que não consegue mais. Talvez você queria um filho, uma filha diferente e não consegue mais. E nesse caso, somente a intervenção de Deus. Isso pode acontecer. Eu conheço muitos que só se reorganizaram, mesmo depois de grandes, de sofrer tanto, quando tiveram encontro com Cristo. Então, se o seu filho é pequeno, está sob o seu comando, sob o seu controle, peça sabedoria a Deus. Se o seu filho, se a sua filha é grande já não te respeita, já nem diz quando vai sair, quando vai voltar. Se o seu filho já não voltou mais, já foi embora de casa, sua filha também, e você ficou aí na tristeza, então nesse caso, o que pode realmente resgatá-lo é uma intervenção direta de Deus. E para isso, a oração, a intercessão, para Deus intervir. Mas se você está educando agora, criança pequena, tire todos os excessos. Cuidado com o que assiste, com o que fala, com o que ouve. E acima de tudo, põe a Bíblia, põe ensinamentos, valores cristãos dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do seu dia a dia. Ensine a agradecer pelo arroz, pelo feijão, pela casa, pela cama, por coisas que aparentemente é coisa sem valor, mas que faz a diferença na nossa vida. Porque a educação deles depende dos pais, de nós que somos pais. Pensa nisso. Mude algumas coisas que precisam ser mudadas, para você colher o fruto lá na frente. Não pense só no agora, pense lá na frente. Pense no seu filho jovem, no seu filho no mercado de trabalho, no seu filho buscando um espaço nesse mundo tão competitivo. O que vai sobressair não é uma pessoa revoltada, não é uma pessoa violenta, não é uma pessoa que resolve tudo na violência, mas uma pessoa inteligente, sábia, que respeita o outro. Esse vai se sobressair. Por quê? Porque trouxe de casa uma orientação cristã, aonde ele depende totalmente de Deus, porque o pai e a mãe o ensinaram assim. Pensa lá na frente, você que é pai, você que é mãe. Que essas orientações nos ajudem a mudar o que precisa ser mudado. E trazer valores que precisam dentro da nossa casa e lançar fora aquilo que a gente pensou que era valor. Mas que nós estamos vendo que estão criando filhos rebeldes, filhos respondões, filhos violentos, filhos que não honram mais os pais. Lance fora esses valores e tragam valores cristãos para dentro da sua casa. E se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda com pessoas idôneas, com pessoas cristãs que possam te aconselhar, te orientar e te ajudar. Para você recomeçar, meu irmão e minha irmã. Você que é pai, você que é mãe. Que esta mensagem te abençoe, te oriente
te traga ganhos para um tempo talvez não curto, um tempo de longo espaço de tempo. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Amém.